Estamos aqui diretamente do ENIC, em São Paulo. Vamos conversar neste momento com a vice-presidente de habitação da Caixa, Inês Magalhães. Inês, obrigado por nos receber aqui. A gente está conversando aqui do ENIC, aqui na FEICOM em São Paulo. Plateia lotada aqui agora, né? A vice-presidente da Caixa, Inês, acabou de falar num painel com o ministro Jader Filho, também com o presidente da CEBIC, José Carlos Martins, outros participantes, o governador Ratinho Júnior esteve aqui também, o governador Tarcísio esteve mais cedo também, o prefeito. Enfim, obrigado, Inês, por nos receber. A gente quer alongar um pouquinho o papo que você teve ali agora em cima do painel com todo mundo, para dizer um pouco aqui, para quem nos acompanha, principalmente aqui os construtores do Brasil todo. A CEBIC tem 96 entidades associadas aí ao longo de todo o país, espalhadas por todo o país. E está todo mundo muito ansioso para conhecer mais a fundo todo o detalhe, toda a vírgula aí do que vem pela frente do programa Minha Casa Minha Vida. A gente já viu a medida provisória, a gente viu até alguns anúncios. O ministro falou aqui um pouco de recursos do FAR, né? Então conta um pouquinho para a gente, uma visão mais macro, assim, o que se espera, o que se vislumbra com essa terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Bom, muito obrigada pelo convite, realmente é muito animador, né? Temos aqui num evento que já é bastante significativo, a FEICOM, acoplar com o ENIC, acho que foi uma ideia bastante feliz aí da CEBIC. Então, eu tenho, e aqui agora falo com uma outra camiseta, né, de uma outra perspectiva, né? Fui aí durante muitos anos secretária de habitação e para mim o relançamento do Minha Casa é uma coisa fundamental, né? Nós temos do ponto de vista tanto econômico quanto social, a construção civil focada na habitação, um instrumento importantíssimo de inclusão. A história de que o desenvolvimento econômico ele tem sentido quando ele é capaz de incluir as pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? O investimento em habitação acho que é um dos instrumentos mais poderosos para isso, né? E por isso que trazer de volta o Minha Casa Minha Vida faixa 1 é reconhecer que habitação é um direito e tem uma parte da população, né, que não é um sujeito de crédito, ou seja, não pode ser atendido com um financiamento tradicional. Então, acho que isso é uma coisa importante e a parceria com a CEBIC na implementação da primeira e segunda fase do programa foi muito importante. Nessa, acho que vai ser igualmente importante por uma característica que é o desafio que está sendo colocado pelo governo, né, que nós e que a Caixa vai perseguir também, de ter terrenos melhor localizados, que a gente consiga fazer empreendimentos mais pulverizados, menores, para, de um lado, não encarecer o processo de manutenção de infraestrutura que as cidades assumem quando a gente faz a expansão urbana e, por outro lado, você também procurar o atendimento dos serviços sociais e equipamentos que já existam na cidade. Então, acho que isso é um desafio que não é pequeno, né? Porque a gente ainda tem nas cidades uma disputa do lugar da habitação social nas áreas mais bem estruturadas, né? A gente está falando, a senhora está falando, entendo, de uma sofisticação talvez maior, né? A gente está aqui na FEICOM, a gente está vendo aqui na feira, né, uma série de tecnologias e serviços novos que podem ser agregados aí à habitação. A senhora está colocando aí, de uma certa forma, pensar em locais novos, estruturas novas.
de fato a gente tem um aprendizado aí desde as primeiras fases, né? Então, o que a senhora vê de inovação que a senhora acha que pode ser aplicada agora a esses projetos? Então, a discussão que o governo do presidente Lula tem trazido nós sabemos que é possível fazer, né? E quais são as coisas que a gente pode trazer de melhor. Então, essa preocupação da localização é uma preocupação, a possibilidade... São locais, desculpa, mais centrais. Mais centrais. Não, o central, né, porque essa também é uma questão que a gente tem que desmistificar. Não é central no sentido de ser o centro da cidade, mas que sejam bairros mais consolidados e não na franja das cidades, né? Quer dizer, porque tudo que a gente precisa, na verdade, são cidades com vários centros, né? Que significa que a gente possa ter o emprego mais perto. A ideia de que só a área central é o foco da habitação também ela é uma falsa questão. Se você tiver um bairro bem estruturado, onde você tenha serviços, onde você tenha a capacidade de gerar emprego, é o melhor dos mundos. E a gente quer contribuir com isso. A outra questão que também é importante, que vem sendo discutida no governo, eu tenho uma parte da população que tem uma capacidade de pagamento e que a maior dificuldade que ela tem é da poupança, do momento inicial, a famosa entrada, né? Como é que eu entro, e que muitas vezes o que ela paga de aluguel é até maior do que seria uma prestação, mas ela não tem a capacidade de pagar. Então, o que nós estamos chamando de combo aí, né, no governo, então uma discussão com o Conselho Curador do FGTS para que a gente melhore o subsídio que a gente dá para as famílias até R$1.600, R$2.600, R$2.700. A questão para as regiões do Nordeste, um mecanismo que já hoje é adotado, que é a diminuição da taxa de juros, mas, digamos, estabelecer a parceria com estados e municípios como uma regra também para o FGTS, né? Ou seja, é importante que eu esteja atendendo aquelas famílias que podem pagar, mas que precisam de um apoio de subsídio para acessar a moradia. Essa moradia também tem uma vantagem, né? Que assim, ela está mais dispersa na cidade, né? A produção habitacional do faixa 2 e 3, do faixa 2 está mais dispersa na cidade, e a gente acredita que nós possamos atender perfis, né? Famílias que ganham R$1.800, R$2.000, numa quantidade muito maior, se essa parceria for possível, né? Reservando a questão do faixa 1 para as famílias que estão numa situação de muita vulnerabilidade, como tem que ser, né? Porque... Agora, a senhora falou de quando era naquele modelo mais, como a senhora chamou, na franja da cidade, era um modelo mais padronizado para as nossas aqui construtoras, né? Quando leva esses projetos para áreas mais urbanizadas, isso implica também uma certa flexibilidade, inovação e sofisticação maior ao planejar esses bairros. Porque na verdade você vai ter terrenos menores e que vão exigir digamos, uma qualidade de urbanismo das empresas diferenciada, muito Entendi. Customizada, digamos assim, né, para cada um dos terrenos. A questão da expansão, né, nós temos um perfil demográfico no qual a projeção da revisão do Plano Nacional de Habitação ainda indica a necessidade de mais ou menos 1 milhão de domicílios ano. Certo.
né? Então, o tema da expansão, ele é um tema que precisa ser enfrentado, né? Com esse 1 bilhão por ano, o déficit é encerrado em quanto tempo? Que na verdade ou ele é permanente, né? É que na verdade lendo de uma outra maneira, cerca de 1 milhão, 1 milhão e 100 de domicílios serão criados anualmente, por divisão das famílias, pelos jovens, separa, etc. Se você tem condições adequadas de financiamento, de política habitacional, de renda e emprego, que é fundamental, você atende essas famílias com uma habitação adequada. Se você não tem essa capacidade de emprego, renda, financiamento, política habitacional, você vai criando, digamos, alimentando a criação de moradias inadequadas. O déficit nada mais é de que eu crio um domicílio que não tem as condições adequadas, seja de habitação ou seja de valor, né? Hoje, metade do déficit habitacional, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, é por ônus excessivo de aluguel, ou seja, o produto, né, a moradia que existe é incompatível com a renda das pessoas. Que acaba empurrando as pessoas para as periferias. Seja na periferia, hoje a família não tem recurso para bancar um aluguel no padrão que ela deveria poder bancar, que é menos de 30% da sua renda. Não sem razão que a gente hoje vê o crescimento de famílias em situação de rua, né? E que é um problema gravíssimo, né? E que que piorou muito a partir da pandemia. Já era muito grave, né? Mas o fenômeno de famílias piorou muito durante esse período da pandemia e pós-pandemia, né? Agora, Inês, eu sei que o seu chapéu agora é outro, né? Não é administração direta, é Caixa. Mas quando você coloca essa necessidade de maior apoio às famílias para a entrada, necessidade de maior subsídio até, isso implica orçamento. E a gente tem alguma perspectiva maior aí de estabilidade nesse orçamento, de previsão, previsibilidade de quanto, até para as construtoras se organizarem e terem esse preparo desse horizonte aí dos próximos anos? Olha, enfim, essa é uma meta hoje, né, o ministro e o secretário colocaram que a ideia do governo, né, e que a gente acompanha, é que nós tenhamos uma constância na contratação, né, não seja uma velocidade, uma corrida de 100 metros, de 100 metros, né? Justamente para poder calibrar a disponibilidade de recursos com a disponibilidade de orçamento. É uma meta, né, de 2 milhões, né? Então, ela é uma meta importante, né, do ponto de vista do esforço do governo orçamentário, do recurso do FGTS para subsídio, mas ela é uma meta possível. Acho que hoje o período do apagão da política habitacional, né, que foi um certo apagão no último período, ela também provocou nos estados e municípios uma tentativa de organização, e você tem temas muito importantes. O governador trouxe aqui, né, que ele, em parceria com o FGTS, com a Caixa, tem um programa lá no Paraná, né? Na verdade, é um programa que se soma ao Minha Casa, né? A gente, né, do ponto de vista da Caixa, está se preparando para que isso seja, digamos, uma coisa não eventual, mas facilitar essa parceria do ponto de vista dos procedimentos, né? A questão de incorporar
a possibilidade de digitalização dos processos, para que isso seja feito com maior qualidade, ao mesmo tempo com uma celeridade que isso demanda. Então, eu estou bastante otimista e o time lá está bem preparado, bem alerta para que isso seja possível. A gente também quer trazer o tema do retrofit, né, justamente para contribuir com os municípios que queiram tratar suas áreas centrais, né, como uma prioridade. A Caixa nós estamos lá estudando, vendo a maneira com... Habitação só ou outros tipos de No nosso caso, aí na verdade a prefeitura a prefeitura que tem que comandar, porque é importante ter a geração de emprego junto, enfim, não é só de habitação, você tem a questão de uma política cultural, de uma política que propicie digamos, essa recuperação dessas áreas que são áreas com toda a infraestrutura e que em vários municípios hoje não tem vida, né? Não tem, elas morrem num determinado horário do dia e que no Brasil todo, né? A gente sabe não é brasileiro, né? Também, isso é uma coisa que depende você de vai pública. Os centros, né? E a questão das centralidades, mais que os centros, eles também vão se movendo, né? Aconteceu isso com a Paulista, enfim. Mas essa é a nossa... Tá bom. Inês, muito obrigado pela sua presença aqui, por esse papo com a gente aqui no ENIC, na FEICOM aqui em São Paulo, que a gente está acontecendo agora aqui, a gente está nesse momento. Eu queria, Inês, para encerrar, eu queria mais 2 perguntinhas rápidas. Você colocou essa perspectiva de a gente lançar novas iniciativas para apoiar as famílias, esse primeiro investimento, essa entrada, e citou a necessidade de algumas decisões do Conselho Curador. Existe alguma perspectiva de instalação do novo Conselho Curador? Olha, a informação que eu tenho, enfim, mais ou menos atualizada, é que nós temos que encerrar esse processo de escolha ainda na próxima semana. Ótimo. Então, enfim, imagino que maio seja aí um momento razoável de se fazer uma reunião com o Conselho Curador, que é muito importante, né? A gente sabe que boa parte dos recursos para habitação, Caixa principalmente, tem outros funds, não necessariamente atrelados à taxa básica de juros. Mas a gente está num momento em que essa taxa acaba prejudicando, os juros até da própria Caixa para habitação subiram. Qual a perspectiva que a gente tem de ações que podem ser adotadas e qual a influência que isso tem aí na política habitacional hoje? Não, assim, juros altos e crédito imobiliário são 2 coisas incompatíveis, né? Nós temos um cenário, de certa maneira, privilegiado em relação até aos países latino-americanos, que nós temos o FGTS e temos o SBPE, né, que é o recurso da poupança, que parte dele é direcionado para habitação. O que acontece? Com juros a 13,75, ninguém investe na poupança. Ninguém investe na poupança, que apesar de ser um empreendimento seguro, que não paga imposto, tem um rendimento menor, né? Isso obriga, por exemplo, que a Caixa tenha que fazer um mix de recursos para poder, inclusive, honrar os compromissos que ela tem com o setor, né? Então, esse é o esforço que nós temos feito e vamos fazer durante todo esse ano para ter um volume de recursos que a gente está trabalhando em termos gerais
de 70 bilhões para o SBPE. Isso em relação ao ano passado é quanto? São 20 a menos, Tá né, em relação, mas é igual a de 2021. Né? O ano passado teve uma coisa mais excepcional, né? Certo. Então, a gente acredita que isso é um volume de recursos possíveis e que mantém o nosso pedaço, nosso share de mercado de maneira adequada, né? Então, somando o FGTS e o SBPE, a gente vai aí fazer um bom orçamento neste ano, né? E se o juro cair, ajuda, né? Se o juro cair, ajuda. Tá Muito, muito. Vamos torcer. Obrigado, Nada, então, Inês, querido. por estar com a gente Tá aqui bom. no ENIC. Obrigado a todos vocês que vieram aqui, estão acompanhando a gente. A gente vai continuar aqui com o ENIC nos próximos momentos aí, amanhã, depois ainda tem muita coisa pela frente. Um abraço.